Fala galera, hoje falaremos do Quilombo dos Palmares, um assunto muito importante. No período colonial, Quilombo eram comunidades autônomas formadas majoritariamente de escravos fugitivos, um espaço de resistência e de cultura negras, de negação ao sistema escravista mercantilista e de isolamento, sendo o desejo dos quilombolas restaurar a África no Brasil, criando uma espécie de sociedade alternativa à sociedade vigente na América. Os quilombos foram muitos e não eram unidades homogêneas, variavam de lugar para lugar, tamanho, população, forma de organização e integrantes, né? Freitas classificou 7 tipos de diferentes quilombos. Atualmente, é considerado quilombo toda a área ocupada por comunidades remanescentes dos antigos quilombos. Os quilombos surgiram em lugares pouco acessíveis e com boa visibilidade do entorno, para que não fossem surpreendidos inesperadamente por nenhum sertanista de contrato e foram classificados segundo sua funcionalidade, tá? Para se protegerem, os quilombos geralmente estavam localizados em áreas de difícil acesso, em terrenos íngremes, longe das cidades, apesar também de existirem os chamados quilombos urbanos. O quilombo é um lugar de mestiçagem biológica e cultural. Moleque, sem pilha. Nos quilombos tinham negão, pessoas brancas como Bartolomeu Lins, índios. Em Palmares tinha até um mouro, um muçulmano árabe lá. Vocês devem ter se perguntado, mas por que os outros grupos estavam lá? Os quilombos acreditavam que essas pessoas que eram perseguidas, elas poderiam servir como força militar para as investidas contra os acampamentos de escravos fugitivos, né? Os quilombos representavam uma forma de lutar pela liberdade e a construção de um modelo que incluía solidariedade e coletividade. De todos os quilombos formados, Palmares é o maior referencial simbólico, né, da luta do escravo negro contra a sua escravização. Palmares foi o maior, mais importante, mais duradouro reduto de escravos fugitivos de toda a América. Ele existiu na capitania colonial de Pernambuco, que hoje abrange as áreas dos estados de Pernambuco e Alagoas. Segundo o historiador Flávio Gomes, o quilombo de Palmares não se concentrava em um único lugar. Ele reunia, na verdade, várias comunidades interdependentes e articuladas, porém dispersas espacialmente no Nordeste açucareiro. Palmares era uma federação de vários agrupamentos. Segundo Flávio Gomes, na metade do século XVII, esse quilombo chegou a alcançar entre 6 e 8 mil pessoas. Agora, quando ele surgiu? Não sei, não tenho a menor ideia. A data de sua formação não é possível precisar, pois as atenções das autoridades coloniais só se voltaram para Palmares na medida em que ele começa a proporcionar algum transtorno, né? Quando ocorreu o seu grande crescimento. Mas o primeiro relato sobre ele, segundo Décio Freitas, ocorreu no final do século XVI. Por que dos brancos quererem destruir Palmares, né? Os palmaristas promoviam assaltos às vilas e fazendas próximas, causando uma espécie de instabilidade e medo sobre as populações brancas que lhes eram circunvizinhas. Além disso, o quilombo dos Palmares representava uma ruptura da ordem jurídica, econômica e social vigente na colônia. Era preciso destruir Palmares porque ele representava uma ameaça à escravidão, ao domínio dos brancos sobre os negros. Os palmarinos eram muito organizados, muito mesmo. Sua economia era baseada na produção de gêneros de subsistência, complementada com caça, pesca e assaltos e rapinas em regiões vizinhas, onde o excedente era comercializado com moradores e lavradores das vilas um pouco mais próximos ao quilombo. Eles trocavam alimentos e madeira por produtos que eles não possuíam a capacidade de produzir, como o sal. O excedente da produção comercializada nas vilas próximas possibilitava a formação de uma rede de sociabilidade, que além de fornecer armas e outros produtos não produzidos nos mocambos, transmitia informações quanto às investidas que a administração colonial organizava contra o quilombo, proporcionando a chance dos quilombolas de se antecipar a um ataque. Essa rede de sociabilidade também alcançava engenhos e senzalas circunvizinhas aos mocambos, ocasionando o incentivo e auxílio a novas fugas de escravos. Os principais líderes de Palmares foram Gangazumba,
que foi chefe supremo de Palmares até 1680, e posteriormente Zumbi, que era sobrinho de Gangazumba. Ele era filho da irmã dele, mas eles não se davam muito bem. Diz até que ele matou o tio pelo fato do tio ter negociado em Recife com o governador de Pernambuco, Aires de Souza e Castro, em 1678. Esse tratado teria sido motivado por uma discórdia entre Zumbi e Gangazumba, aonde Gangazumba queria talvez devolver alguns negros para os colonizadores brancos. Tem aluno que me mostra alguns retratos de Zumbi, né, e me perguntam como ele era. Aí eu digo para os alunos que esses retratos são, na verdade, tudo caô, porque nas narrativas coloniais sobre Zumbi não há nenhuma descrição física dele. Cara, provavelmente a gente não vai saber como Zumbi era. Mas por que Zumbi é muito famoso, né? Ele foi definido pela historiografia do ativismo negro como um herói. Ele é utilizado como símbolo da luta contra a opressão racial, tornando-se símbolo da denúncia do racismo, do próprio movimento negro, da sua consciência resistente e libertadora. Recentemente começou uma polêmica, né? Se existia ou não escravidão em Palmares. A verdade é que eu não sei responder. Acho que nenhum historiador pode bater o martelo nessa tecla. É muito difícil afirmar. O que eu sei é que existe uma historiografia de grandes historiadores como meu ex-professor Ronaldo Weinfels, Blair, José Murilo de Carvalho, Manolo Florentino, que afirmam que havia escravidão em Palmares. Essa interpretação é a dominante na historiografia do século XXI, mas não é consensual. Mário Maestre, Décio Freitas discordam completamente dessa tese. O principal argumento da teoria de que Zumbi tinha escravos é a comparação com algumas sociedades escravistas africanas. A tese que Zumbi possuía escravos vem da existência da escravidão nos impérios africanos e do sistema vigente no Brasil da época, também escravocrata. Muitos afirmam que Zumbi e seus parceiros do Quilombo lutavam contra a escravidão de si próprios, mas não contra o escravismo. No século XVII, época em que os ideais de liberdade e igualdade ainda não haviam sido consolidados na Europa e nem na América, não seria possível que os quilombolas lutassem efetivamente pelo fim da escravidão, pelo abolicionismo no Brasil. Nos tempos do Brasil colonial, a escravidão era vista como algo natural. Portanto, era de se esperar que negros como Zumbi tivessem escravos também. Zumbi descendidos em bangalas, considerados os senhores da guerra na África Centro-Ocidental, ou seja, nada mais natural que se considerasse no direito de ser o senhor e de ter os seus próprios servos. Para muitos historiadores, no Quilombo dos Palmares possivelmente havia prisioneiros, inimigos étnicos dos grupos majoritários do Quilombo e provavelmente viviam em condições análogas à escravidão. O que vocês precisam saber é que não há fundamentação para que essa tese na documentação da época seja determinante. Repito, não há nenhuma prova documental de que Zumbi tivessem escravos. Alguns historiadores entendem que negros buscaram liberdade e segurança nos quilombos. Se Zumbi e os demais negros do quilombo fossem adeptos da escravidão, não havia por que eles irem ao quilombo. Pode até ser que os escravizados tivessem sido sequestrados, pode, mas não há comprovação. José Souza Martins disse que escravos que recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombolas. Os líderes palmarinos não lutavam contra a escravidão do sistema, era apenas uma recusa da escravidão própria, mas jamais a escravidão ali. Alguns atores, alguns autores importantes igualam Zumbi a senhores de escravos, unicamente porque naquela época era tido a escravidão como algo normal. A defesa da escravidão em Palmares apoiou-se no silogismo de que, como existia escravidão na África, deve existir escravidão no Brasil. Mas muitos historiadores consideram isso uma conjectura, uma interpretação carente de sustentação. Nem todo brasileiro gosta de futebol, nem todo estadunidense gosta de basquete, nem todo historiador é de esquerda. Talvez os negros de Palmares não quisessem escravizar os outros negros. Eu acho um tema bem polêmico. Não considero óbvio que Zumbi tinha escravos, apesar de muitos afirmarem que existia registros de soldados que chegaram a afirmar que houve uma espécie de cativeiro em Palmares. Se existiu,
com certeza não era a mesma escravidão que foi implementada pelos europeus na América. O que eu posso dizer é que mesmo que Zumbi tivesse tido escravo, isso não pode descredibilizar o referencial utilizado em sua imagem, como um símbolo de luta por parte do movimento negro. Por isso, naturalizar a opressão através da ideia de que os oprimidos também oprimem, eu não acho correto. Eu acredito que Zumbi dos Palmares não foi um líder revolucionário, defensor dos perseguidos, um libertário, idealista, mas não significa que não possamos usá-lo como um exemplo, um símbolo de luta contra a opressão que impulsiona os negros a lutarem contra o racismo, a discriminação e a buscarem cada vez mais o empoderamento e a representatividade. O Quilombo de Palmares foi destruído quando o governador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, firmou contrato com o sertanista Domingos Jorge Velho em 3 de março de 1687 para que suas tropas antiquilombolas executassem a missão. O confronto armado durou de agosto de 1692 até 20 de novembro de 1695, quando Zumbi foi decapitado por um cara chamado André Furtado de Mendonça. Agora, se engana quem pensa que Palmares acabou com a morte de Zumbi. Existem indícios de resistência quilombola no local até o final do século XVIII. Os palmarinos resistiram com outros líderes, né? O nome desses líderes eram Camoanga e Mouza. Tá? Segundo Flávio Gomes, até a década de 1770, Palmares existiu. Por hoje é só. Adorei contar essa história para vocês. Se curtiu, comenta aqui embaixo, divulga para os curiosos e vem fazer história comigo.